Bom, pessoal, cinética química, lei de velocidade, primeira parte, né? Então, o que nós vamos aprender nessa aula? A gente já vai aprender a montar a expressão de velocidade para uma reação. Vamos partir de uma reação elementar. O que é uma reação elementar? É uma reação que acontece em uma etapa única. Então, a gente tem aqui a reação genérica. Número de mols do reagente A, número de mols do reagente B, originando número de mols de C e número de mols de D. Só que vocês vão notar que para a expressão da velocidade, a gente vai usar somente os reagentes, que são as substâncias que atuam para gerar o produto, né? Então, aqui está a expressão geral da velocidade. Então, V igual a K. Esse K é uma constante de proporcionalidade. Nesse K aqui vai estar tudo o que é de mais complicado para trabalhar no ensino médio, né? O efeito da temperatura, o efeito da orientação da colisão. E a gente acaba trabalhando no ensino médio, mas é a questão das concentrações dos dois reagentes, né? Então, o que a gente nota? Que a concentração do reagente A vai ser elevada ao coeficiente que ele tem na reação e a concentração do reagente B vai ser elevada ao seu coeficiente lá na reação. O expoente do reagente A é a ordem do reagente A. O expoente do reagente B é a ordem do reagente B. A somatória dos expoentes vai dar a ordem da reação. Isso aí a gente vai ver tudo direitinho nos exemplos. Então, o que a gente nota aqui no exemplo 1? 2 mols de CO mais 1 mol de O2, originando CO2. Então, a gente vai ter que trabalhar somente com os reagentes. Então, a gente vai se preocupar somente com os reagentes, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a gente só se preocupa com essa parte. Então, quem que é o primeiro reagente? É o CO. Então, eu coloco lá na expressão CO. Qual que é o coeficiente dele? É 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, ó. Para ser o expoente dele, né? O coeficiente se torna o expoente. Então, quem que é o outro reagente? É o O2. Então, eu coloco o O2 aqui, ó. Qual que é o coeficiente dele lá? É 1. Então, o 1 vai ser o expoente dele aqui na expressão da velocidade, não para o reagente O2. Tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é o que dá para fazer assim de simples com essa equação de velocidade, né? Dá para a gente ver o quanto a velocidade vai aumentar eu aumentando ou diminuindo as concentrações dos dois reagentes, aumentando um, diminuindo o outro, então eu consigo ver essas variações. Então, no exemplo 1, letra A, ele está falando aqui para ver o que acontece com a concentração se as duas concentrações são dobradas. Ou seja, eu vou dobrar as duas concentrações. Simples. Então, você pega a expressão da velocidade, reescreve ela aqui. Só que a concentração do CO foi duplicada. Então, eu vou multiplicar essa concentração por 2, como está ali. A concentração do O2 foi multiplicada. Então, a gente coloca o 2 ali na expressão. Só que 2 aqui elevado ao quadrado vai dar 4. 2 elevado a 1 dá 2. Então, eu coloco o resultado aqui, ó. As duas, 2 elevado a 2, que é 4. E 2 elevado a 1, que é 2, a gente coloca ali em evidência. Quanto que é 4 vezes 2? É 8. Então, o que a gente pode dizer? Que
quando a gente dobra a concentração dos dois reagentes, a velocidade, então, é multiplicada por 8. Ela aumenta 8 vezes. Aí, no item B, ele vai dizer para a gente assim, o que acontece se a concentração de CO for dobrada, mas a de O2 for a metade, né? Então, vamos dobrar a concentração do CO. Então, o CO está multiplicado por 2, e a concentração de O2, que vai ser a metade, a gente multiplica pela metade aqui, multiplica por meio. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado, 4 meio elevado a 1, meio, certinho. 4 vezes meio é igual a 2. Ou seja, se eu dobro a concentração do CO e coloco a concentração do O2 pela metade, a concentração ela vai dobrar. A concentração não, a velocidade vai dobrar, ou seja, a velocidade vai ser multiplicada por 2, como está em evidência aqui. Aí no item C, ele fala assim, tanto CO quanto O2 vão cair pela metade. Então, a gente coloca aqui nas concentrações de CO meio, na concentração do O2, meio. Meio elevado ao quadrado, 1/4. Meio elevado a 1 é meio. Então, a gente coloca meio aqui. 1/4 vezes meio vai dar 1/8. Quer dizer, então, que se eu fizer com que a concentração dos dois reagentes caia pela metade, a reação vai ter uma queda de velocidade no valor de 8 vezes. A velocidade cai 8 vezes. Aí ele pergunta qual que é a ordem do reagente CO. É só olhar lá qual que é o coeficiente dele, né? Então a gente já tem esse coeficiente marcado lá. Qual que é o coeficiente do CO? É o 2. Então a ordem para ele é 2. Qual que é a ordem do reagente O2? É 1. Então a ordem dele é 1. E a ordem da reação como um todo é a soma da ordem de cada um dos reagentes. Então 2 com mais 1, a ordem da reação é igual a 3. Exemplo 2. Considere a reação não elementar em duas etapas. Então a gente tem 2 de NO reagindo com 2 de H2. Para originar N2 mais H2, ó. Só que aí o que acontece? A reação acontece em duas etapas, né? O que a gente nota aqui, ó. Acontece a primeira e acontece a segunda. Então a gente nota aqui, ó, que tem as substâncias, ó, intermediárias, ó. Tchum, tchum. Aí a gente faz a soma, vai dar o quê? Aqui tem o 2, né? H2 vai dar 2 lá. H2O aqui, H2O, 2 de H2O lá. Tá certinho, então. Assim agora. Quando a gente tem uma reação que acontece em duas etapas, a gente só precisa se preocupar para montar a equação da velocidade com a etapa que for a etapa lenta, né? Então, qual que vai ser a equação da velocidade? Vai ser o pessoal lá da etapa lenta. Porque as etapas rápidas, elas são tão rápidas que não chegam a afetar a velocidade da reação, né? Então, é só eu pegar a etapa que é lenta e montar a expressão da velocidade, né? V é igual a K, primeiro reagente, NO. Concentração do NO. Qual que é o coeficiente dele? 2.
elevado a 2, vezes, qual que é o segundo reagente? Concentração do H2. Então, a concentração do H2, e qual que é o coeficiente dele? Não tem nada lá, porque é 1. Então, elevado a 1, essa é a expressão da velocidade. O que acontece se a gente, com a velocidade, se a gente triplicar cada um dos reagentes? Então, fica assim, V, copiando, igual a K. Aí, na concentração do NO, é vezes 3. Na concentração do H2, é vezes 3 também, né? Vou colocar 3 aqui bonitinho. 3 de H2 elevado a 1. Então, fica V igual a 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Aí, copio o resto, né? K, NO ao quadrado, H2 elevado a 1. Então, a velocidade aumenta 9 vezes 3, 27 vezes. E as ordens? A ordem do NO, qual que é o coeficiente dele? É 2. Então, a ordem dele é 2. Qual que é o coeficiente do H2? É 1. Tá lá, 1. E a ordem da reação vai ser a soma, né? Então, vai ser 2 com 1, 3, ó. 2 com 1, a ordem da reação, ela é igual a 3.